Você acredita em milagres? A história de Daniele Zanelato vai te impactar. Do sofrimento ao sobrenatural, Deus transformou sua vida de uma forma inacreditável. Assista até o fim e veja o poder de Deus em ação. O milagre que vai impactar sua vida. Graça e paz, amados irmãos. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8,18: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Antes de mergulharmos nessa mensagem poderosa, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está sendo abençoado pelos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. E mais, nos comentários fixados você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler o seu comentário. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora, prepare o seu coração, pois hoje vamos conhecer um testemunho extraordinário de transformação e milagre. Do sofrimento ao sobrenatural, o milagre inacreditável de Daniele Zanelato. Eu conheci a Jesus foi num momento de muita destruição dentro da nossa casa. Meu pai, infelizmente, ele era alcoólatra. A minha mãe teve que trabalhar para sustentar a família. E a nossa casa era uma turbulência, um verdadeiro inferno. Essa era a palavra, né? O meu refúgio era o esporte. Eu, com 6, 7 anos de idade, eu mergulhei no esporte. Nós tínhamos uma mercearia e na frente tinha um campo de futebol. Então eu comecei a brincar com os meninos. Brincar. Aí tinha um que falava, ela tem habilidade, coloca ela num time, aquela coisa toda. Eu fui me entregando. Então, para fugir daquela realidade que eu vivia dentro da minha casa, eu me encontrei no futebol. Então eu mergulhei, né? Eu era apaixonado, tudo que era de futebol eu entendia, né? Palmeirense roxa. Olha aí. Era uma loucura. E o que acontece? Isso que foi muito tremendo, muito poderoso, né? A minha mãe nós tínhamos uma vizinha que sempre pregava para minha mãe. Via a tribulação que a gente vivia, né? E sempre pregava para minha mãe, porque minha mãe, o meu pai, ele sempre chegava alcoolizado dentro de casa, brigando, aquela coisa. Era uma briga 24 horas, né? Não tinha paz. E ela sempre pregava a palavra pra gente, a irmã Jussara. Minha mãe sempre fugia, minha mãe era uma católica roxa, sabe? Tradicional. Então, ela, na mente dela, ia ela visitar uma igreja evangélica, pra ela era uma traição à religião dela, né? E a Jussara dizia assim, eu não tô falando pra você virar crente, tô falando pra você ir num culto comigo, e tal, e tal, e tal. E ela sempre fugia. Mas aconteceu um fato, uma vez, da minha mãe estar encadernando um caderno, naquela época era muito isso, né? Encadernava os caderninhos e tal. E a gente estava perto, eu estava sentada assim, minha mãe assim, meu irmão do outro lado, e atrás tinha a porta de saída. Meus pais discutindo daquele jeito, né? Uma turbulência toda. E minha mãe de cabeça baixa encadernando o caderno, e meu pai veio com uma faca, só que meu pai, ele não era um cara assim, de agredir, aquela coisa toda, né? Ele lançava muita palavra forte, entende? E ele veio com uma faca assim, e veio para dar no peito dela. Quando ela levantou a cabeça assim, que ela viu a faca, a gente ficou assim, neutralizado. Mas quando ela veio, ela só fez assim, ó, fez assim, e ele cravou na porta. E ali ela se assustou. E fez ela refletir. E ela falou assim, meu Deus, se eu tivesse morrido, o que ia ser dos meus filhos? No outro dia, ela foi conversar com a amiga dela, a irmã Jussara. Quando ela estava conversando com a irmã Jussara, o pastor, na época, tá chegando... Lembra daquele carro veraneio? Sim. Que ele era compridão, sim, né? Sim. O pessoal até falava que parecia carro de funerária. Sim, era o carro que a polícia usava pra prender o povo também. Exatamente. Isso aí. Era o carro do momento na época, né? E o pastor tava chegando na casa dela, a minha mãe pegou e a Jussara falou assim, olha o pastor Gelson. Quando falou isso, minha mãe levantou, toda constrangida, porque minha mãe ela usava roupa muito curta, né? Levantou e falou, eu vou embora. E daí a Jussara, não, espera um pouquinho, e foi. Quando ela foi, o pastor desceu do carro, Magnus, isso aqui é poderoso.
E ele falou assim, quem é aquela senhora que saiu ali? Aí a irmã Jussara falou assim, é a minha vizinha. E daí ele falou assim, quando ela saiu para aquela direção, Deus me deu uma palavra para ela. Aí a irmã Jussara falou assim, eu vou lá chamar ela. Daí ele falou assim, não, fica tranquila, que no tempo certo eu vou entregar essa palavra para ela. Olha só. Aí ela olhou assim para ele, ela falou assim, ela vai lá na igreja e eu vou entregar lá para ela. E a Jussara falou, só se for um milagre. Aí ele falou bem assim, ele deu risada. Magnus, não demorou muito. A minha mãe foi fazer uma visita a essa igreja. E quando ela fez uma visita nessa igreja, aí esse pastor entrega a palavra profética, dizendo que Deus tinha uma obra com a nossa casa, que Deus iria entrar com a providência e ele ia fazer novo, tudo novo na nossa vida. A minha mãe sentiu uma paz tão grande que ela começou a frequentar essa igreja. E lá na minha casa, como eu disse, era uma turbulência. E toda sexta-feira, sexta, sábado, domingo, era festa na nossa casa. Há muitos anos atrás, minha mãe era mombeira. Então, como ela era uma mulher muito comunicativa, muito de fazer palhaçada, ela tinha muita amizade com os mombeiros. Então, toda sexta-feira, os ônibus desciam lá em casa, fechava a rua e era festa. Bebida, festa, música ao vivo, era uma loucura, né? E daí, quando a irmã Jussara começou a levar a minha mãe para a igreja, a minha irmã, um dia minha mãe faz uma reunião com a gente. Ela era uma mulher assim muito estressada, falava muito alto, tudo ela falava gritando por conta do contexto que ela vivia ali. A gente não tinha diálogo com a minha mãe, tudo era gritando, muito brava, né? Minha mãe faz uma reunião comigo e com a minha irmã. Meu irmão era bem pequenininho e ela falou assim para minha irmã assim, Michele, eu quero que você pegue todas as CDs que nós temos de música secular e traz aqui para mim. Minha irmã, hã? Traz aqui para mim. A gente sem entender nada. Colocamos assim na mesa, caixas e caixas de música, de CDs. Ela falou, agora coloca na churrasqueira. Minha irmã, mãe, o que você tá fazendo? E taca fogo. Minha mãe, que você tá maluca? O que você tá fazendo? Taca fogo. A minha mãe pega uma Bíblia que ela tinha ganhado de presente da igreja, abre a Bíblia, tinha 2 CDs, um do Matos Nascimento e outro da Cassiane. E daí a minha mãe fala assim, ó, a partir de hoje, nós só ouviremos louvores dentro dessa casa. E aí? A gente ficou chocado. Pronto, fizeram uma lavagem na cabeça da minha mãe. A partir de hoje, só vamos ouvir. E na mesma proporção que a gente ouvia música secular. Aí, o que acontece? A gente morria de vergonha. Imagina. A gente tinha aquele Aiva 99, não sei se você lembra. Lógico. É do seu tempo. Ele era potente, né? A minha mãe botava os louvores do Matos. Né? Exatamente. E tocava Matos Nascimento. E muitos não entendem. Cassiane com muito louvor. E eu quase morria de vergonha. Não queria nem sair pra fora. Só que começou a acontecer algumas coisas muito interessantes. A gente começou a perceber algumas mudanças na vida da minha mãe. E isso que eu falo pra você, Magnus, que é o evangelho. O homem que aceita Jesus, que frequenta uma igreja, que se batiza e não tem mudança de comportamento, ele não tá vivendo o evangelho. Né? Concordo. A minha mãe era uma mulher que falava muito palavrão. Pra você ter uma ideia. Além de ser estressada, era palavrão o dia todo na boca dela. E de repente a gente percebe que ela não grita mais dentro de casa. Ela começa a diminuir os palavrões. E ela fala assim pra mim, eu era acostumada toda tarde comprar cigarro pra minha mãe. Minha mãe fumava 4 carteiras de cigarro por dia. E de repente ela começa a diminuir os cigarros e começa a frequentar essa igreja. Aí eu falei, cara, minha mãe tá louca. Eu falei, meu Deus. Mas a gente percebe essa mudança nela. De repente a minha mãe fala assim, olha, não precisa mais comprar cigarro pra mim porque eu não quero mais. Mas mãe, como assim? Não, eu não quero mais. Magnus, a gente começou a ver a transformação na vida da minha mãe. E a paz começa a reinar dentro da nossa casa. Ela deixa de fumar. Tinha dias, e aí que eu falo o que é a libertação. A libertação é quando você quer ser liberto daquilo que te escraviza e te faz mal. Entendi. Aquilo escravizava a minha mãe, fazia mal para ela. E quando ela começa a fechar isso, essas fontes que alimentavam a sua depressão, a sua opressão, né? Ela começa a viver uma guerra muito grande. Tinha dias que ela chegava a espumar aqui no canto da boca de vontade de fumar. E ela dizia, eu não vou fumar mais. Eu não vou fumar mais. Eu quero uma vida nova. Magnus, Deus começa a fazer uma obra muito grande na vida da minha mãe. E aí que entra a minha história.
Porque a gente começa a ver a transformação da vida da minha mãe, a paz começa a reinar na nossa casa. Chegava sexta-feira, os amigos queriam, minha mãe falava, não, cara, eu não quero mais isso. Eu não quero, eu tô encontrando a paz agora, eu não quero mais isso pra minha vida, tal. E os amigos começaram a entender, porque começaram a ver a mudança dela. Ela já não era mais brava, já não era mais irritada e tal. E um dia, esse mesmo pastor, que hoje ele é pastor lá na cidade de Medianeira, a Igreja Nova Aliança, ou Aliança, alguma coisa assim, pastor Gelson. Ele num culto, ele fala assim pra minha mãe, irmã Joselma, enquanto eu estou aqui, Deus me mostra um anzol dentro da tua casa. Deus vai resgatar um dos seus e para uma obra muito grande. Naquele exato momento, eu estava jogando para um time aqui de Foz do Iguaçu, em São Miguel. E há muitos anos atrás, eu não sei hoje que eu estou desatualizada, tá? Foz e São Miguel era rivalidade. Meu Deus do céu, era uma loucura. Eu lembro. Né? E eu fui jogar, se eu não me engano, foi para a Serp. Fui jogar lá em Cascavel. E lá, eu sofri uma queda muito forte na minha coluna. Eu caí um tombo muito forte. A gente jogava salão. E aí começa a minha história de sofrimento. Eu tive um problema de coluna, em resumo, porque só isso aqui dá um podcast. O médico me desenganou. Eu comecei a perder mobilidades das minhas pernas. E comecei a entrar em depressão, porque eu tinha 15 anos de idade e era bem no ápice que o negócio ia desenrolar na minha vida no esporte. Que coisa. Amigos foram embora, ninguém mais me ligava, ninguém me visitou. E essa irmã, que pregou pra minha mãe, um dia chegou no meu quarto, eu depressiva. E ela falou assim pra mim assim, vamos no culto comigo. Hoje é culto de quinta-feira, culto de cura e libertação. Naquela época tinha muito isso, né? Uhum. E eu falei assim pra ela, Jussara, eu não quero, eu tava depressiva. Ela falou assim, eu falei pra ela assim, o médico já disse que não tem mais jeito. Ela falou assim, Dani, a última palavra vem de Deus. Vamos comigo, veste uma roupa, vai, veste uma roupa. E naquela época, eu morava ali no Jardim Itália. E essa igreja ficava ali perto do CAIC, do Morumbi 1, sabe? Sim, tem a igreja católica, Ela ela ficava atrás, igreja Avivamento Bíblico, bem pequenininha. E eu morava aqui em cima. Então eu tive que descer toda aquela ladeira e subir. Na época não era asfalto. E a irmã Jussara comigo. E ela disse, eu vou, você vai comigo, nem que eu vá, porque não aguentava de dor, ela falou, nem que eu te carrego. Eu lembro que ela me abraçou assim por baixo, assim, cara, ela foi me levando, carregada. Magnus, quando eu cheguei naquela igreja, eu não aguentava de dor. Quando eu cheguei assim, tem até hoje, esses dias eu fui lá, hoje ela tá fechada. Tem um portãozinho assim, eu lembro que eu cheguei naquele portão, eu transpirava e a dor era uma dor da morte. Só quem teve o problema de coluna sabe do que eu tô falando. Uma dor horrível. Quando eu cheguei naquela igreja, a igreja estava lotada, bem pequenininha, mas estava lotada. Eu sentei no último banco. Só que quando eu entrei, eu comecei a me arrepiar todinha. E lá no passado, a gente entendia que arrupiou, um amigo meu que fala, tem um amigo, o presbítero Demivaldo, ele fala, me arrupiou tudo, pastor. E o arrepio, a gente entendia antigamente que era coisa ruim, né? Então, quando eu entrei, eu senti aquele arrepio, só que eu senti um arrepio gostoso que me trouxe paz. Eu sentei no último banco da igreja. Quando eu sentei no último banco da igreja, eu fechei os olhos e eu fiquei meio assim, meio curvada, porque era uma posição que não doía as minhas costas. E a irmã Jussara do meu lado. O pastor estava pregando, Magnus, e eu não sei se você acredita em coisas sobrenaturais. Acredito. E eu não sei se você acredita também, mas uma coisa eu te falo, não é um testemunho mentiroso, Deus é testemunha, e quem estiver me ouvindo vai sentir esse arrepio quando eu disser algo. Esse pastor estava pregando. E ele pregou sobre Jeremias 1:5, que eu nunca mais esqueci. Sobre a chamada de Jeremias. E ele começa a falar que Deus trouxe Jeremias, Deus levanta Jeremias como profeta, de repente ele para. Quando ele para, ele falou assim, irmãos, o Espírito de Deus me revela algo e eu preciso parar essa mensagem, porque enquanto eu não entregar o negócio aqui que está dentro de mim, não está me deixando quieto, o Espírito de Deus está dentro de mim. Deus me revela que há uma jovem aqui, que o anel da sua coluna está assim. E ele fez um gesto, e o mesmo gesto que ele fez foi a imagem que eu vi naquela tela de raio-x. E ele começa a falar tudo o que o médico me falou. E ele começa a dizer tudo. E ele falou assim, ó,
o médico te desenganou, mas o médico dos médicos está aqui e ele quer te dar uma coluna nova. Cadê você? E há 20 e poucos anos atrás, eu tenho 20 e poucos anos de conversão, naquela época era assim, quando Deus mostrava alguma coisa, você tinha que levantar a mão. Levanta a mão, quem é você? Aí um levantava, não, não é você. E a minha amiga falou assim pra mim, assim, levanta a mão. Só que eu tava em estado de choque, porque eu pensei assim comigo, a Jussara veio, falou, combinou, né? Não vou nem falar ligou, porque naquela época eu não tinha nem telefone assim, falou alguma coisa, porque ele falou minha vida. E daí ela pegou e falou bem assim pra mim, assim, levanta a mão. Ah, teve um fato antes, que eu tava esquecendo aqui, que antes dele falar isso pra mim, ele tava cantando um hino, que é muito antigo, chamado Homem de Branco. E ele cantava assim, ó, se você veio buscar uma bênção, meu querido irmão, não desanime, pois o seu gemido alguém já ouviu. E quando ele cantava aquele louvor, eu comecei a chorar e comecei a sentir aquele arrepio que hoje eu entendo que é a presença de Deus. E eu senti, Magno, diante da minha salvação, como se alguém sentasse do meu lado, assim, ó. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Quando eu olho pra frente, ele começa a cantar assim, ó. Eu vejo um homem de branco vindo aqui agora, e em suas mãos traz a resposta das suas orações. E eu falei, Jussara, alguém sentou do meu lado. E ela sorriu e falou assim, é o anjo do Senhor. Caramba. Magnus, voltando para a profecia, quando esse homem fala isso, eu não consigo levantar a minha mão. Eu não conseguia. E a Jussara, ela que pegou meu braço e levantou a minha mão. Quando ela levantou a minha mão, ele olhou assim e falou assim, é você, vem aqui. Quando eu fui levantar, a igreja percebeu da minha dificuldade de mobilização. Quando a igreja percebeu que o que ele falou era real, Deus toma aquela igreja. E todos começam a falar em línguas. Todos, uns começam a glorificar, outros começam a chorar, e eu me levanto, meio corcunda assim, e eu vou na direção do altar. Quando eu chego no altar, ele coloca a mão na minha cabeça, e ele fala assim, hoje, o anjo do Senhor está descendo aqui, está fazendo uma cirurgia na sua coluna. Eu não entendia nada do que ele estava falando. Só que de repente, eu senti um fogo que desceu no meu corpo, e eu perdi a mobilidade das pernas, eu caí no chão. Na minha mente, eu me assustei na hora e falei, pronto, fiquei paralítica de vez. Mas não. Hoje eu entendo os mistérios de Deus. Naquela ocasião, Deus toma a esposa dele, pastora Edina, e aquela mulher tomada pelo Espírito de Deus, ela começa a marchar em volta de mim. E a igreja glorificando, e eu senti um fogo, sabe, um calor que é sobrenatural, aquele calor no meu corpo. E eu senti literalmente como se alguém tocasse na minha coluna. Quando ele termina de orar, a igreja termina de orar, ele fala assim para mim, jovem, se coloca em pé. Quando eu vou me colocar em pé, a esposa dele tenta me ajudar. E ele diz assim, mãe, deixa ela ficar em pé sozinha, porque ela já está curada. Quando eu fico em pé, Magnus, ele olha para mim e fala assim, faça um movimento que você não podia fazer. Aí eu fiz isso aqui, ó. Mas sabe o que você faz por impulso? Eu fiz isso aqui, ó. Quando eu volto, eu levo um susto. Aí eu me derramo. Pá, caiu de joelho no chão. Começa a chorar. Começa a chorar. E ele fala pra mim assim, olha pra mim. Jovem, Deus manda te dizer que o que Deus vai fazer na tua vida é tão poderoso que os 4 cantos dessa terra irá conhecer o seu nome. E o meu nome será glorificado através da sua vida. E sabe por que Deus está te curando? Está te livrando dessa cadeira de roda? Porque terá lugares que Deus vai te levar que em uma cadeira de roda você jamais entraria. Magnus, aquilo foi para mim tão impactante, que eu cheguei em casa, eu fiquei uns 3 dias assim anestesiada. Eu olhava para mim, eu fazia movimento, eu não acreditava. Você não tem noção. Passados-se alguns dias, eu comecei a frequentar aquela igreja. Passados-se alguns dias, eu falei para minha mãe, eu quero aceitar Jesus. Minha mãe falou assim, você tem certeza? Eu quero. E mais. Nunca mais eu quero jogar bola. Olha só. A minha mãe falou assim,
Como é que é? Não, Dani, toma cuidado o que você fala, promessa é promessa. Aquela coisa, eu falei, mãe, quando eu estava naquela situação, a senhora viu alguém aqui? As pessoas me veem como um produto. A senhora viu alguém me visitando? A senhora viu alguém entrando em contato comigo? Ninguém. Não veio um amigo me visitar. Falei para ela, e olha só os irmãos dessa igreja. Olha o que Deus fez. Eu não quero mais. Magnus, eu tinha coleção de coisas, tudo que era esporte. Eu comecei a fazer uma limpa. Isso é uma coisa minha, tá? Lógico. Uma coisa minha. Eu, por gratidão, eu peguei, fiz uma limpa nas minhas coisas. Coloquei tudo dentro de um saco e doei. Minha mãe ficou preocupada. Falei, não pode. Não, essa garota daqui a pouco ela vai querer voltar para os treinos. Eu treinava todo dia. Eu era apaixonada por isso. Eu tinha uma dedicação incrível para isso. E eu cheguei no pastor da época, e falei para ele, assim, eu quero aceitar a Jesus. Ele ficou muito feliz. Aí ia ter uma tarde da bênção. E na tarde da bênção, quando o pastor fez o apelo, eu dobrei o meu joelho e aceitei a Jesus. E nunca mais saí da presença de Deus. Caramba. Nunca mais. Hoje eu sou um testemunho vivo. Eu e meu esposo, nós pastoreamos a igreja Sementes da Fé. Somos fundadores dessa obra. Esse final de semana ela completou 13 anos. Legal. E estamos aí no campo missionário. E Deus tem cumprido as promessas. Teve lugares que Deus me levou que literalmente... E lugares que se eu tivesse numa cadeira... Todas as vezes que eu chego no... Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te fazer um convite especial. Nos comentários fixados você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Um espaço dedicado à fé, à comunhão e ao compartilhamento de testemunhos poderosos. Ali, você poderá participar das nossas campanhas espirituais e fortalecer ainda mais sua caminhada com Deus ao lado de irmãos e irmãs que também creem no sobrenatural do Senhor. A palavra nos ensina em Mateus 18:20, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando nos unimos em oração, algo poderoso acontece. Nossa fé é renovada. Nossos corações se enchem de esperança e testemunhamos milagres que edificam nossa jornada espiritual. Por isso, não caminhe sozinho. Conecte-se, participe e continue buscando a presença de Deus com perseverança. Nos vemos no próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre você e sua família, trazendo bênçãos sem medidas.